Por que Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho Isaque? O que isso nos ensina sobre a morte e sobre Deus? Nós vamos analisar em mais o estudo da nossa escola bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Que alegria estarmos juntos nessa temporada, estudando esse que é um tema desafiador. Eu sei que mexe muito, com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente aprendeu. Mas como eu mencionei, só para dizer, a gente está estudando nessa temporada superando o luto, olhando para esse tema da morte na visão bíblica. E como eu mencionei ontem, às vezes a gente tem muita dificuldade de conversar sobre assuntos que são divergentes para nós. E aí a gente tem a ideia de olhar para esse assunto como se a gente estivesse competindo, Eu quero dizer para você que, para mim, Gilmar, para nós aqui da Novo Tempo, a Bíblia é a nossa regra de fé, é aquilo que nos dá base, que é a nossa crença. Então, minhas crenças pessoais estão baseadas na Bíblia. Então, tudo que eu olho, como eu penso minha origem, como eu penso minha existência, como eu penso no amanhã, tudo que gira em torno das minhas crenças estão baseados na Bíblia. Não sei qual é a base da sua crença. Então, quando eu vou apresentar esse assunto para você, qualquer assunto, eu vou usar a Bíblia como base. Nós vamos usar aqui a Bíblia como base. Talvez para você, suas crenças tenham uma outra base filosófica, ou dos seus ensinos, da forma como você aprendeu. E quando a gente vai conversar, a gente não está nesse processo de competição, não. A gente está aqui para conversarmos sobre, pode ser qualquer assunto, e eu vou partir do que a Bíblia apresenta, respeitando como você vê, o que você acredita. Eu quero que você entenda isso, mas também te chamando a pensar, a avaliar, assim como quando eu ouço uma opinião diferente da minha, eu também quero pensar sobre isso, Porque é através dos questionamentos que a gente também se aprofunda, que a gente conhece, que a gente procura, que a gente vai descobrindo para onde devemos ir, tá bom? Então, quero convidar, a gente está estudando a Bíblia através da nossa esperança, que é a nossa instrutora bíblica virtual. Você pode estudar pelo WhatsApp. Esse estudo que a gente está fazendo aqui, ele tem no WhatsApp, é isso mesmo. Olha, é só você acessar o número, ele está aparecendo aqui, 12982000062, 12982000062. O que você vai escrever lá? Estudo bíblico. Você vai escrever estudo bíblico, ela vai te dar a lista de estudos e esse é o G. Você vai colocar G, aí ele já vai te perguntar se quer realmente estudar e vai te dando opções. É pelo WhatsApp, tá? Pelo WhatsApp, vai ter aqui A, B ou C, você vai tomar suas decisões, o que você quer. Por exemplo, tem aqui, Para terminarmos nessa lição, vimos algumas coisas importantes, que foi o que a gente estudou semana passada. Qual desses ensinamentos não está correto? Aí vai dar as opções. Ao falecermos, voltamos ao pó da terra. A alma é a junção do pó da terra com o fôlego de vida. Ao morrermos, vamos diretamente ao céu, inferno, purgatório, entendeu? Ele vai te dando essas opções, você vai colocando ali, aí ele vai dizer se você acertou ou não, vai colocar o texto bíblico, baseado sempre no texto, tá bom? Então, quero te convidar a estudar junto com a gente. Vamos orar? Deixa eu lembrar, meu diretor, a gente está numa campanha especial para que a gente coloque agora retransmissores da Rádio Novo Tempo no estado de Belém, na região amazônica, é isso, No estado do Pará, belíssimo estado do Pará, gastronomia maravilhosa. Então, me lembra as cidades, Paragominas eu já conheço, Já conheço por nome, Por causa da Lídia. Então, Paragominas, o que mais? Santarém, Altamira, Redenção.
Então, se você quer junto com a gente, tem mais aqui, tem Tucuruí, Bragança, mais de 1 milhão de pessoas que serão alcançadas com o ensino da Bíblia através da Rádio Novo Tempo. Por isso, você que assiste a gente, se quiser fazer a sua doação, quero te convidar, não é se quiser, né? Eu quero te convidar a fazer a sua doação através da nossa chave Pix para que a gente compre retransmissores para o sinal da Rádio Novo Tempo chegar lá. Como é que você faz? Chave Pix, faz a sua contribuição aí, a sua ajuda, anjos@novotempo.com. Que tal? Vamos levar a mensagem através do rádio para essa região amazônica no Pará? Convido você. Nossa chave Pix é o nosso e-mail, anjos@novotempo.com. Vamos estudar a Bíblia? Vamos conversar um pouquinho mais? Uma história do Antigo Testamento que tem uma ligação com o Novo Testamento. A linda história, o chamado de Deus para... o desafio que Deus coloca para Abraão para oferecer o seu filho em sacrifício. O que estava no coração daquele homem, do seu contato com Deus? O que ele acreditava? O que ele acreditava que o levou àquele momento? É demais, hein? Vamos orar? Pai do céu, nos dê compreensão ao abrirmos o texto bíblico agora. Nós acreditamos que a Bíblia é a Tua palavra. Eu sei, meu Deus, que muita gente, muitas vozes têm falado sobre a Bíblia, às vezes, o que o Senhor não disse. Por isso, nos ajuda a focalizarmos naquilo que o Senhor disse, que a gente ensine o que o texto tem claramente. Por favor, meu Deus, isso que a gente quer aqui nesse programa, que a gente quer aqui na TV, na rádio, na web, nos ajude a cumprirmos a nossa missão. E que essa palavra alcance o coração dos queridos agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, a gente vai recordar uma história que está lá no Antigo Testamento. Lembra que a gente acredita que a Bíblia, toda a Bíblia é a palavra de Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus. Paulo vai dizer isso na carta a Timóteo, né? Toda a Escritura, não existe separação. E a gente tem uma história que está lá em Gênesis, capítulo 22, versos 1 a 14, do patriarca Abraão, que já na sua velhice, Deus havia prometido que ele teria um filho, há uma dúvida dessa promessa, e aí ele toma sua serva, tem o filho Ismael, mas o Senhor cumpre a promessa, mesmo na velhice de Abraão e de sua esposa Sara, Deus cumpre. E em determinado momento, acontece isso aqui, olha, vamos comigo. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, esse respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus conservos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Voltaremos para junto de vós. Abraão sabia o que Deus havia lhe pedido. Mas aqui deixa claro a crença que estava no coração. Nós voltaremos, nós vamos ali para adorar. Tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos. Ritual este que era familiar para o jovem Isaque. Familiar para ele. O oferecer o sacrifício
uma forma de adoração. Ato esse criado após a queda do homem, quando o Senhor veste de peles, agora Adão e Eva que haviam caído. Gênesis capítulo 3. E aquele momento apontava para Jesus Cristo, que um dia haveria de vir. Quando João vê o Senhor Jesus, ele declara claramente: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ritual que apontava. E no Antigo Testamento nós temos inúmeras repetições, exemplos desse ritual, apontando o Messias Jesus Cristo que um dia haveria de vir, que morreria e cessaria os sacrifícios. Então, um ritual familiar para Isaque. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, a lenha, está aqui a prova da familiaridade. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Existem duas coisas importantes na leitura dessa narrativa, nessa primeira parte. Voltaremos, foi a resposta para os servos. Nós vamos ali adorar, reconhecer o Deus verdadeiro. Voltaremos, nós voltaremos. E a segunda parte está no verso 8. Deus proverá para si, meu filho. A crença. Mas está claro na mente de Abraão o pedido de Deus e a disposição em cumprir aquilo que Deus havia dito. Mas onde está a sua fidelidade, a sua crença? Aonde está o depósito de que Deus vai cumprir todas as coisas e que Deus vai cuidar, mesmo no momento de extremo desafio? Dá para entender? Extremo desafio? Oferecer em sacrifício o seu filho? Confusão mental, ato difícil de acreditar, porque este era um rito que não tinha origem divina, oferecer os filhos em sacrifício. Mas a confiança e a certeza. Vamos lá. Tem que ter uma lógica, né? Tem que ter uma lógica que a gente acredita. E em quem a gente acredita. Tem que fazer sentido. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou no altar, em cima da lenha. Consegue imaginar a cena? E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Gosto de ler nas entrelinhas e de propor uma reflexão para a gente. Talvez nunca Abraão, ao longo da sua vida, tenha escutado com tanta satisfação ou tenha desejado com tanta força ouvir a voz de Deus. Nunca. Mas estava ali, porque às vezes nós não ouvimos de imediato a voz de Deus ou a resposta que nós desejamos, mas nós continuamos confiando, porque a nossa confiança não depende da resposta ou daquilo que Deus fará de forma imediata. Nossa confiança está na certeza de que Deus está cuidando da gente. E era exatamente o que acontecia com Abraão naquele momento. Minha confiança está no Senhor. Voltaremos. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Deus vai dar um jeito, podemos confiar nele, até que ele ergue a mão para sacrificar o seu próprio filho. E aí vem a fala de Deus. Abraão, Abraão, eu estou aqui, Senhor. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz,
e nada lhe faças. Pois agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. O retrato, a projeção daquilo que o Senhor Jesus Cristo um dia faria. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, o único gerado na espécie, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O ato divino, o ato divino. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. A história por si só, como nós já ouvimos aqui muitas vezes, já nos diz muito. Voltaremos, o Senhor proverá para si o cordeiro. Toda promessa que Deus faz, você pode ter a certeza, ela se cumprirá e não tardará. Toda promessa bíblica, toda profecia apresentada em determinado momento da história se cumprirá. Você pode confiar, ainda que você esteja diante de um cenário inexplicável. E o Senhor prometeu que aqueles que dormem na sepultura, crendo no Senhor Jesus Cristo, que dormiram a morte, o sono da morte, crendo no Senhor Jesus Cristo, um dia acordariam. Essa é a promessa. E se o Senhor fez essa promessa, ela se cumprirá. O Senhor disse que isso aconteceria, que aquele que morreu dormiu. O que não acreditou vai acordar para a ressurreição do juízo, da condenação. Mas aquele que morreu acreditando no Senhor Jesus vai ressuscitar para aquilo que João chama de ressurreição da vida. E João vai repetir isso lá no Apocalipse, dizendo: feliz aquele que tem parte na primeira ressurreição, ou seja, quando Jesus vem. Agora voltemos para a história. O Senhor provê. Em determinado momento, no exato momento, o Senhor vai prover. Naquele momento, o Senhor colocou o cordeiro que precisava, naquele momento. E em determinado momento da história, o Senhor colocou o cordeiro, o Filho de Deus, para morrer na cruz. Ele, o Filho, se colocou para morrer por cada um de nós. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, agora o autor de Hebreus vai apresentar essa história na galeria dos heróis da fé, aqueles que confiaram totalmente. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Veja que o autor de Hebreus está colocando informações que estão lá no Gênesis, que estão quando o Senhor promete, e que era essa crença: viria dele o descendente, a descendência. Só que era esse que ele estava oferecendo em sacrifício. Haveria nesta linhagem, o Messias que um dia haveria de vir, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuramente, o recobrou. Deu para entender o texto? Vou voltar. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuramente, o recobrou. Dá para entender? Nós voltaremos.
o Senhor proverá para si o cordeiro. Abraão acreditava que Deus era poderoso para, mesmo que se houvesse o sacrifício do seu filho, o Senhor o ressuscitaria. Muitas coisas nós podemos ler nas entrelinhas desse texto. Muitas coisas nós podemos afirmar. Primeiro, a crença e a certeza da ressurreição. Nós estudamos isso na semana passada. Aqueles que morreram acreditavam que haveria ressurreição. A ressurreição, a volta consciente de que eu sei quem você é. A volta consciente para um laço que foi interrompido. A volta consciente para viver a eternidade juntos. Foi isso que ao longo de toda a história bíblica motivou. Se você ler o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver que esses morreram acreditando na terra, na promessa, no reencontro dos queridos que agora dormiram o sono da morte. Por quê? Porque eles acreditavam na ressurreição. E naquele momento Abraão vai para o sacrifício, acreditando que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho dentre os mortos. Era poderoso para ressuscitar Isaque. E adorá-lo todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Texto de Apocalipse, capítulo 13. Se você ler Apocalipse, capítulo 13, você vai ver que nesse capítulo nós temos o conflito, nós temos a guerra, nós temos a manifestação de um poder religioso e de um poder político. A manifestação e a perseguição desses poderes contra aqueles que são fiéis ao Senhor. Mas lá no verso 9 diz assim: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança dos santos. Aquele que for fiel, aqui está a perseverança dos santos, porque ele lá no verso anterior, no verso 8, vai dizer: e adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Porque o tema do capítulo é adoração. No verso 7 ele vai dizer assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada nação, tribo, língua, cada tribo, povo, língua e nação, e vão adorar aqueles que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem não vai adorar esse poder religioso e esse poder político que emerge do mar e emerge da terra? Aqueles que não foram escritos no livro da vida. Porque os que foram escritos no livro da vida do Cordeiro, esses terão a vida eterna, esses vão perseverar até o fim. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E aí, na sequência, ele vai dizer que aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Abraão foi fiel, perseverou diante do maior desafio que a gente pode passar, que é deixar ou colocar diante do Senhor aquele que a gente na terra tem maior laço, que são os nossos filhos. Ele foi colocado à prova, mas ele foi fiel, ele confiava. Por quê? Porque ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Quero dizer para você que talvez tenha perdido uma pessoa que amou. Eu estou falando para você que talvez tenha perdido um filho. Eu quero te dizer que o Senhor é capaz
e que o Senhor vai trazer da sepultura o seu filho. Porque essa é uma promessa, e a promessa que o Senhor faz se cumpre. Abraão acreditava. E essa promessa será possível porque o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca, ele fez isso para que eu e você acreditássemos, para que eu e você tivéssemos certeza e fé de que Ele vai ressuscitar os queridos que agora dormem na sepultura. O coração está machucado. É difícil acreditar nisso nesse momento. Eu quero te dizer que a promessa do Senhor se cumprirá. Para mim, eu tenho dito isso sempre que eu falo desse assunto, para mim, aqui está a lógica da existência. Aqui está a razão. Aqui está a razão porque Abraão foi naquele dia, porque ele sabia que o Senhor ressuscitava. Aqui está a lógica, está a esperança que eu, como pastor, tenho pregado, tenho dito quando estou nesses momentos tão doloridos. Aqui está a lógica, está a razão que move minha fé quando eu perco pessoas que eu amo. Eu acredito que Jesus Cristo voltará. E quando Ele voltar, a trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarão. Eu quero te convidar a refletir sobre isso. E eu quero orar para que esta mensagem seja um consolo para o seu coração, se você está triste pela perda de um querido agora. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Eu não sei quem está me ouvindo e acredita nela, mas eu quero orar para que esta mensagem atinja esse coração que talvez esteja triste, chorando pela perda de um querido. Por favor, meu Deus, que esse seja um alento para ele. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Quero te convidar a, nesse próximo sábado, procurar uma igreja adventista mais perto aí da sua casa. Entre no site encontreumaigreja.com.br. Você será bem-vindo. Vamos juntos congregarmos, estudarmos a palavra de Deus e a gente se vê segunda-feira. Um abraço.